Seja bem-vindo a Multitask BR, eu sou o rapaz de informática e hoje nós vamos dissecar a placa-mãe, vamos entender o funcionamento da placa-mãe. Eu trouxe essa aqui, que é uma Biostar G31 M7TE. Então vamos começar. Vou começar aqui pelo socket. E o que é o socket? É o suporte para acoplamento da CPU na placa-mãe, na motherboard. Então essa aqui é o modelo 775, ainda é da segunda geração dos computadores, segunda geração dos processadores, melhor dizendo. Eu tenho aqui o processador 775, LGA 775, esse aqui é um Core 2 Duo. Enfim, ainda vou falar só sobre processadores, mas o que eu posso adiantar, a sigla CPU vem de Central Processing Unit, unidade central de processamento, mas depois a gente fala com mais calma sobre ela numa outra oportunidade. Agora é sobre a placa-mãe. Então, retornando, então você viu os contatos que tem na parte de baixo da CPU. Então ela conecta nos pinos e há a transmissão de dados. Partindo agora para o chipset, que está logo abaixo. O chipset é o gerenciador de fluxo de dados entre as memórias, entre o próprio processador e os demais periféricos. Então temos dois tipos de pontes, de chipsets, a norte e a sul. Como já comentei, a North Bridge e a South Bridge, ponte norte e ponte sul. Então a ponte norte ela faz todo o gerenciamento do fluxo de informação dessa área, da parte norte da placa, e essa aqui na parte inferior. Então o que são os periféricos? Os periféricos, temos aqui esses slots, que são, nesse caso, chamados PCI Express, que significa Peripheral Content Interconnect, e o E de Express. Então as primeiras lá nos primeiros computadores, nos primeiros microcomputadores, a taxa de transmissão de dados era de 132 MB por segundo. Então com a outra geração, depois de uma longa história que não cabe contar aqui, elas passaram até 250, depois 1 GB, 2 GB, 4 GB, isso numa primeira versão de PCI Express. Depois tiveram atualizações, e hoje ela está por volta de 128 com a versão 5. E já prevista a versão 6 para o ano que vem, não sei como é que vai ficar, porque eu olhei bem rápido essa notícia, mas quem tiver mais informações pode deixar nos comentários. Então essa aqui é voltada para placa de vídeo, então ela possui 82 pinos e é a que tem a maior capacidade de tráfego, maior velocidade de tráfego dessas PCIs que estão aqui, nesse caso aqui. Essas duas aqui são para outros periféricos, por exemplo, uma placa de rede, que ela pode se conectar aqui. Temos outra, que ela usa uma quantidade menor de dados, de velocidade. Pode se conectar aqui. Então aqui eu considero que essas placas, elas são off-board. Por quê? Porque elas não são nativas da placa, podemos dizer. Elas são externas. Então as que são nativas eu considero on-board. Então quais são as nativas que eu tenho nessa placa? São estas. Então nesse caso eu tenho a entrada
eu tenho a entrada mais antiga de teclado e mouse, eu tenho a saída VGA, eu tenho entradas USB, eu tenho a placa onboard da placa de rede e tenho uma onboard do áudio. Então temos slots, os slots nesse caso temos da memória RAM, nesse caso aqui é uma DDR2, como está especificado bem aqui. Também vou fazer um vídeo só sobre memórias RAM. Então temos as fontes de energia da placa-mãe. Temos essa de 24 pinos, tem o auxiliar de 4 pinos. Essa auxiliar serve para alimentar o processador. Creio já ter falado isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre o básico da manutenção. Se você ainda não viu, talvez eu deixe o card que você pode acessar por aqui. O que é a BIOS? Muita gente fala da BIOS. A BIOS é Basic Input Output System. O que isso quer dizer? Que é o sistema básico de entrada e saída. Ou seja, é um pequeno sistema dentro da placa que ele faz o gerenciamento de todo o sistema de entrada e saída da placa-mãe. Então, quando ligamos o computador, ela passa por dois processos de verificação das configurações do setup do usuário e após isso, que é chamada de CMOS, que eu também comentei no outro vídeo. Então passa pela CMOS, o CMOS está aqui. Se eu desconfiguro, eu reseto manualmente a configuração do software. Então depois eu tenho o POST. O POST é o Power On Self Test. Ele faz um teste dos componentes que estão na placa-mãe. Se tiver alguma coisa defeituosa, ele vai avisar. Quando eu for falar de formatação, eu vou mostrar mais a fundo esse processo. Então temos os slots SATA. O SATA é a conexão de dados com as HDs e SSDs. Essa aqui, ela possui ainda o slot para conexão IDE, que é a versão mais antiga das HDs. Quando eu vou falar das HDs, vou trazer uma para a gente dar uma olhada. Quando você liga seu computador, as configurações que você selecionou de boot, elas permanecem. Mas como elas permanecem, você pode tirar da tomada que elas vão continuar lá. Então o carinha que faz ele funcionar é esse bem aqui. Ele serve para guardar as informações, mesmo quando o computador está desligado. Por exemplo, se eu tirar aqui, ele vai perder todas as configurações que essa aqui já tinha, sendo que eu acredito que aqui não vai influenciar em nada, porque eu acredito que isso aqui esteja até descarregado. Mas é basicamente a função dessa bateria é essa. Então essa foi a apresentação mais para entender o funcionamento dessa placa. Nas placas mais recentes, elas têm algumas outras características mais legais, mas por enquanto eu não tenho. Quando eu tiver alguma, eu vou trazer aqui.